Olá, pessoal do nono ano, tudo em ordem com vocês? Pois é, né? A nossa realidade, como é que tá agora, tá? Então, diante do momento que nós estamos vivendo, a gente tem que se virar nos 30, estamos tentando aqui dar continuidade aí ao andamento, ao conteúdo de vocês. Então, eu estou aqui nessa videoaula falando para vocês, dando continuidade à nossa apostila, só fazendo uma observação, gente, que lá na apostila de vocês, quando a gente terminou as nossas aulas, nós tínhamos parado com os parágrafos argumentativos, vocês lembram disso? E a gente ia começar a treinar os parágrafos argumentativos. Então, alguns alunos podem estar perguntando nesse momento, Lu, nós vamos fazer o treino dos parágrafos argumentativos nesse momento? Não, gente, não vamos fazer, eu vou explicar para vocês o porquê. Porque essa construção é uma construção muito delicada. Eu preciso muito estar com vocês, pegar na mão de vocês, ajudar, muitas dúvidas vão surgir. E mesmo vocês enviando esses exercícios para mim, não daria para dar o mesmo respaldo, o mesmo retorno, como se fosse dentro da sala de aula, numa aula presencial. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente estava começando a falar sobre artigo de opinião, nós vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião, vamos falar sobre argumentação, e a atividade que eu vou enviar para vocês logo em seguida é relacionada a essa argumentação, esse artigo de opinião, é relacionado a esse conteúdo, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre o artigo, vamos rever um pouquinho? O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo. Assim como a dissertação, assim como a resenha, eles têm esse teor argumentativo como carro-chefe da produção do texto. A argumentação, gente, é um conteúdo, né? É uma abrangência que a gente trabalha, que a gente tem no nosso dia a dia. A gente argumenta em tudo no nosso dia a dia. A gente argumenta quando a gente quer passear no lugar e a mãe aí, o pai não quer deixar. A gente argumenta quando alguém fala alguma coisa que você discorda e você quer refutar aquilo, né? E mostrar que você tem razão em cima daquilo. Então, nós somos argumentativos por natureza. Nós temos um instinto argumentativo. Isso faz parte da nossa formação diante da defesa do nosso ponto de vista. Então, nós estamos defendendo aquilo que a gente acredita a todo momento na nossa vida. Por isso que se falar em argumentação é algo tão importante dentro da produção textual. Porque por mais que vocês ainda façam narrativas, quando você faz uma narrativa, você está defendendo alguma coisa que você acredita, você está desenvolvendo um conflito e dando um desfecho para aquele conflito baseado naquilo que você acredita, só que dentro de um formato diferenciado. Então não tem como a gente fugir da argumentação. Nós argumentamos durante o jantar, quando a gente está dialogando com a nossa família, só que argumentar não é brigar, tá? Argumentar não é debater, argumentar é se posicionar. E o artigo de opinião, ele trabalha com essa argumentação, mas de uma maneira mais pessoal, tá? Ele trabalha de uma maneira mais, onde o autor, ele tem a disponibilidade de trazer um pouco mais dele para dentro do texto. Então, ele pode fazer o uso da primeira pessoa, indiferente da dissertação que é mais impessoal. Mas mesmo que ele faça uso da primeira pessoa, ele vai usar de argumentos não da vivência pessoal e particular dele, mas a gente precisa trazer argumentos que estejam, vamos dizer assim, que esteja a referência global, tá? Eu não posso trazer um exemplo da minha vida, do meu mundinho para dentro de um artigo. Eu vou me basear em argumentos que sejam categóricos, que sejam racionais e abrangentes. Então eu tenho que ter essa lógica e esse jogo de cintura para saber que a minha vida particular não vai servir de reforço para nenhuma tese argumentativa, ok? Bom, ele, como todo texto, ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos, que é um da introdução, do desenvolvimento da conclusão. Mas não significa que você vai fazer um artigo de opinião com 3 parágrafos. É importante, gente, quando construir um artigo de opinião, saber que a gente cada argumento que você for usar, seria legal que você dispusesse em parágrafos diferentes. Agora, Lu, quantos argumentos eu uso no artigo de opinião? Vamos colocar pelo menos uns 2, tá? Seria uma média razoável de quantidade, porque um é pouco.
pouco para você colocar. Se você estender o número de argumentos, dependendo do número de linhas que você tenha, você também não vai conseguir trazer 4, 5 argumentos. Então, a média de 2 a 3 argumentos seria o ideal para um artigo de opinião de ordem escolar, que é o que a gente trabalha, tá ok? Ele é texto jornalístico, então a linguagem dele tem que ser clara e objetiva. E é muito importante, gente, a gente falar sobre a força da argumentação. A argumentação, ela move o mundo. Imagina se todo mundo dissesse amém e acatasse, mesmo que você concorde com alguma coisa. Alguém argumentou para você concordar. Entendeu? Então a força da argumentação move o direcionamento da nossa vida. Nós estamos vivendo num momento em que a argumentação está muito intensa. Olha, e outra, gente, tecnologia, a mídia, ela favorece a argumentação. Agora mesmo que nós estamos vivendo essa crise do coronavírus, nós não temos N argumentos. Você entra no YouTube e vai ver lá. Você tem médico disso falando uma coisa, você tem médico daquilo, você tem cientista, você tem pesquisador, você tem fisioterapeuta, você tem professor, você tem de tudo. Gente que passou por isso argumentando. E ali o que vai ver? Você vai ver que você não vai chegar a lugar algum, porque cada um tem um ponto de vista e cada um argumenta de uma maneira. Então, gente, em nenhum momento argumentar significa mudar o ponto de vista do outro. Significa fazer com que o outro olhe para os seus argumentos e reflitam a respeito deles. Detalhe, texto argumentativo não é texto reflexivo. Eu não vou chamar o meu leitor para refletir, eu me posiciono. Eu tiro as conclusões e busco convencer o meu leitor do meu ponto de vista, mas sem me preocupar se esse convencimento será real, se realmente ele vai acontecer ou não. Eu tenho direito de argumentar e você tem direito de concordar ou discordar. Entenderam? Mas não é um texto reflexivo. Eu não fico indagando e questionando o meu leitor. Eu me posiciono. Eu sou o advogado do meu texto. Eu defendo uma tese e um ponto de vista dentro do meu texto. É isso que eu quero deixar de importante para vocês. A gramática, ela é fundamental para a produção de um artigo de opinião, porque você precisa redigir de uma maneira clara, organizada, precisa. E para isso eu preciso ter uma base, um conhecimento gramatical bem trabalhado. Porque senão você usa conjunções inadequadas, você repete palavras, você usa coloquialismo, você deixa o seu texto entroncado, você deixa o seu texto obscuro, você não trabalha elegância, você não trabalha clareza, você não trabalha coesão, você não trabalha coerência. Então, gente, a gramática é fundamental para a construção de um bom artigo de opinião, como qualquer texto. E quando nós nos argumentamos, muitas vezes a gente argumenta o quê? Na oralidade. A argumentação da oralidade é completamente diferente da argumentação escrita. A argumentação da oralidade ela é imediata. Eu falo aquilo que vem na minha cabeça no momento. A argumentação escrita, ela é uma argumentação mais trabalhada, mais organizada, mais pensada. Então eu tenho esse lado, eu tenho esse tempo, essa desenvoltura para eu preparar o meu trabalho argumentativo. E isso vai ser cobrado, porque na oralidade a gente até permite algumas gafes, porque às vezes no ímpeto sai alguma coisa que depois você busca corrigir, mas no texto não. Você tem o tempo para produzir, você tem o tempo para escolher as palavras, para organizar a dinâmica da escrita dele e para escolher os argumentos que você vai usar. Então é muito importante o corretor, ele vai olhar se você escolheu bem os seus argumentos. Se você não poderia ter escolhido melhor e argumentado melhor. E vamos só reforçar, gente, que todo texto, todo parágrafo de qualquer texto argumentativo, ele vai ter o tópico frasal que eu conversei com vocês, a frase núcleo, que vem ser a frase-chave. Tem primeiro o texto como um todo, tem uma frase núcleo, que é a tese, que é a ideia que você vai defender. Mas cada parágrafo tem a sua frase núcleo, tem o seu tópico frasal, que é a ideia central de cada parágrafo. Na introdução, a tese, o tema e a minha tese. Nos parágrafos argumentativos, as ideias argumentativas, ela em X. E na conclusão, eu faço o quê? O reforço dessa tese, colocando um tópico frasal de fechamento. Então, é muito importante a gente saber
se adequar ao tópico frasal. E isso fica uma observação, gente, que eu percebi muito isso, eu perguntei aí para vocês na prova que nós fizemos, a respeito de ideia central, e muita gente dançou nessa. Então vocês estão aí, às vezes, não prestando atenção e se atentando às palavras-chave, a frase-chave de cada parágrafo, de cada texto. Quer dizer, qual o objetivo do meu texto? Todo texto tem um objetivo, ele vai ter várias informações, mas todo texto ele tem um objetivo. Você tem que saber entender qual o objetivo que o autor teve ao produzir aquele texto. E isso sim depois vem norteado pelas argumentações. Tudo bem? Então fechamos a nossa aula de hoje falando sobre argumentação. Vou passar uma listinha, uma atividade para vocês. Vocês vão desenvolver, essas atividades serão baseadas nessa aula que eu estou passando para vocês, nessa aula de argumentação. Então façam com bastante empenho, com bastante dedicação. Vamos trabalhar, lembrando que essas atividades, elas vão ter lá uma nota. Lu, quanto vai valer? E se eu errar? Gente, agora não é o momento disso. Agora é o momento de vocês fazerem com empenho e com cuidado, com atenção e com toda a dedicação. Quando voltarmos, dependendo aí do tempo que nós vamos dispor dessas videoaulas, nós vamos trabalhar uma porcentagem em cima disso. Então, o que eu peço para vocês nesse momento? Façam com amor, façam com dedicação, façam com carinho a atividade que está sendo disponibilizada para vocês. É isso que eu peço. O restante, lá na frente a gente vai ver. Tudo bem? Então, gente, um grande abraço, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, vamos todos aí abraçar aí essa causa, vamos aí todos elevar os nossos pensamentos para que a gente saia desse momento tumultuado, conflituoso, de insegurança que nós estamos vivendo. Então a gente precisa, primeiro, que todo mundo coopere, que todos fiquem em casa, que todos façam o seu papel, mas que a gente tenha pensamentos positivos, que a gente aí abrace aí, nos deem as mãos aí, vamos nos dar as mãos nesse momento e vamos fazer uma corrente muito positiva para que a gente saia desse período o mais rápido possível, tá bom? Então um grande beijo a todos, estou com saudade de vocês, se Deus quiser a gente está aí, daqui a pouco vamos estar juntos novamente, mas enquanto isso, o nosso diálogo é através das videoaulas, tá bom? Então um beijão para vocês, gente, trabalhem, ó, empenho, dedicação, muita garra, tudo vai dar certo. Beijo, ó, e até breve. Tchau, tchau.